E o meu convidado de hoje no Manos Radio Show, uma figuraça. Nossa senhora, esse é conhecido. Eu tava contando pra mim que já incomodou muito como cidadão e como político de Nova Veneza. Eu tenho o prazer de receber Haroldo Frigo Júnior. Haroldinho, você incomoda mais como cidadão ou como político de Nova Veneza? Prazer em lhe receber, meu velho, tudo bem? É um incômodo em dobro, né? Nossa senhora, rapaz. Boa tarde, mano. Boa tarde a todos os ouvintes da 92. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu caro, como cidadão você se mete nas coisas. Como político você pode mudar as coisas. Com certeza, né? Como é que foi essa tua trajetória política? Como é que você entende, né, o seu posicionamento político em Nova Veneza e no sul de Santa Catarina? Então, mano, né? A gente sabe que uma sociedade ela é movimentada através de articulações e de ações políticas, né? Seja na parte de gestão ou seja na parte de agente político. Isso envolve municípios, envolve todos os estados e a União. E, na verdade, todas as ações, até mesmo do meio privado, ela tem a participação pública paralela ao setor privado. E a gente acompanha no dia a dia. Então, o Haroldinho começou lá a vontade da política quando era muito jovem, né? O meu pai foi vereador, né? Depois a gente teve várias participações. Eu lembro do Fernando Henrique e Jorge Bornhausen, quando a gente era o antigo PFL, né? Faz tempo, hein? Faz tempo. Tô me entregando a idade aqui já. E também depois quando a gente começou a ter o envolvimento em grêmio estudantil no Colégio São Bento, muito jovem, já na quinta série, participando depois na Unesc, aonde lá tive 2 graduações em comércio exterior e administração de empresas e direito. E lá participamos também do centro acadêmico. Já tu tem cara de gostar do centro acadêmico. Incomodava. Tem cara. E a Unesc, eu tenho um fato muito interessante, que após alguns bons anos de condução do curso de Direito, acredito eu, mais de 20 anos, nós conseguimos mudar a coordenação do curso de Direito. De tanto que vocês incomodaram. E um dos candidatos, né, a chapa, à época, eu era do Alfredo Egeman Filho, que era professor do curso de Direito, ele era assessor do juiz Salfer também, e ele foi o coordenador. Teve um dos professores que estavam disputando contra, ele falou assim: Frigo, se tu perder, procura outra universidade. É mesmo, cara? Assim, verdade. Assim, cara. E hoje esse professor é um dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral. Caraca, você incomodou o cara, hein? De Santa Catarina. Mas só fatos também. Não, mas é vida, salutar, né? Aí que a gente... Você veio aqui, acho que há uns 2 anos, 1 ano e meio, a última vez que a gente conversou? Então, eu acho que eu vim aqui na minha pré-candidatura a deputado estadual em 2022. 22? Eu já estava na minha terceira... Não faz tanto tempo, Frigo. A gente veio falar de cidadania italiana. É que é tanta coisa. Pode ser que eu tenha... Mas eu me lembro que você veio aqui, a gente tava falando sobre muitas mudanças na lei da cidadania italiana. De complexidade, né? Isso. Que existia à época em função, né? Mas agora, eu sei que agora, grande demanda. No último ano, eu me lembro que você falou que tinha mais de 100 mil nomes na fila. Perfeitamente. Na época você falou disso aí pra mim. E hoje uma nova lei, eu tava vendo aqui, uma lei de cidadania tá vigorando, é isso? Tá vigorando. A partir do dia 27 de março de 2025, às 23h59, ocorreu um decreto-lei aonde ele regulamentou a legislação referente à cidadania italiana através da Lei do Sangue. E em maio de 2025, né, sancionado pela Casa Legislativa, né, que é o Parlamento italiano. O Parlamento, então, através da Câmara dos Deputados e da República do Senado, eles reconheceram, né, por um grande número expressivo de parlamentares, a condução desse decreto-lei em lei vigente. Então, ou seja, acabou, daí não tem mais como mudar. Perfeitamente. Não muda mais, né? Lá. Tem, paralelo a isso, o Poder Judiciário, onde foi empreitado, onde foi protocolado, aliás, uma contestação na Suprema Corte Italiana, para que a Suprema Corte Italiana, que é como se fosse o STF do Brasil, que os ministros se manifestem referente a essa nova lei. Se essa nova lei ela é constitucional ou ela é inconstitucional. Só que não temos prazo ainda para julgamento, né? E se ela for julgada inconstitucional, então pode ser que nesse caso as pessoas possam, né, de
referente à nova lei que foi sancionada e regulamentada, e ingressar com ação judicial para reconhecer a sua cidadania italiana. Tá, mas vamos por ordem, então, para o pessoal entender, né? Antes, como é que funcionava a cidadania? Perfeitamente. Então, a legislação italiana, ela, resumindo, ela reconhecia no nascimento o descendente. Então, nasceu italiano tu és. Então, tu tinha que buscar daí o teu reconhecimento perante as autoridades italianas. E existia 3 caminhos, não importava a geração. Tu podia ser filho de italiano, neto de italiano, bisneto de italiano, tataraneto. Tá. Enfim, tendo sangue de italiano tu é desde o teu nascimento. E aí, no dia 27 de março, ocorreu esse decreto-lei regulamentando a legislação italiana através da Lei do Sangue, que diz o seguinte: só se transmite a nacionalidade italiana direta a um filho e um neto de um cidadão italiano que é nascido na Itália. Tá. Né? Então, aqueles de 3ª, 4ª, 5ª, 6ª geração, infelizmente... Bisneto pra cima, acabou. Tá. Acabou. E é a legislação que está em vigor hoje. Só que, paralelo a isso, né, eles estão ainda para regulamentar uma circular, né? A gente ainda está estudando, acompanhando todo esse desenvolvimento, que essa geração de 3ª, 4ª, 5ª, 6ª geração, solicitando esse visto que será regulamentado, essa circular, poderá residir na Itália num período de 2 anos ininterrupto. Residindo esses 2 anos, a Itália lhe dará a cidadania italiana. Tá. Então, muitos falam que aí foi cessada a cidadania, né? A origem da descendência. Mas se a gente parar para analisar, não, eles regulamentaram que 1ª geração e 2ª, que é filho e neto de um cidadão italiano direto, que é nascido na Itália, passa direto. 3ª, 4ª, venha vivenciar a Itália, venha conviver na Itália, venha aprender o italiano, venha trabalhar na Itália, venha estudar na Itália, né? E venha da parte da vivência sentir, né, o país. Porque muitos dos casos, que aí é uma justificativa que o governo italiano usou, não é o Haroldo que está falando, é que estavam muitos fazendo a cidadania sem ter a noção do porquê. Muitos não sabiam nem a sua origem, né? Se era o seu bisavô, tataravô, tetra, neto, enfim. E muitos também não tinham contato com a cultura, não tinham contato com a língua e só lembravam da Itália quando o passaporte estava vencendo. Então isso aí foi a comercialização. Então isso aí foi a justificativa que o governo trouxe para fazer essa alteração. Mas você falou que o primeiro italiano, o primeiro-ministro, o ministro das Relações Exteriores, né? Porque é conhecido culturalmente esse decreto, essa nova lei, como Decreto Tajani. Ele é o ministro das Relações Exteriores da Itália e ele é o vice-premier, né? Então tem a primeira-ministra, ele é o vice-ministro e também ministro das Relações Exteriores. E um dos fatos que ele relata, né, na sua justificativa, é que também ele se deparou com a comercialização agressiva da cidadania italiana. Ele achou Black Friday cidadania italiana como se fosse um produto. Então isso aí depois você deu um alerta nele. Claro, aí ele percebeu que, né, deveria ocorrer aí uma regulamentação e foi isso que ele fez, e hoje essa legislação nova que está em vigor. Agora, quantas cidadanias você ajudou já? Você tem noção, cara? Eu tô já quase há 20 anos. Nossa Senhora. Muita gente. Não só cidadania, né? Regulamentar estado civil. Mais de 5 transcrição de filhos menores, ítalos brasileiros, ítalos catarinenses, que residem no estrangeiro, precisando também ter um contato com aquele consulado de residência italiano naquele país onde ele está se residindo, regulamentação de residência. Então, assim, o que a Itália estava pedindo? Não é a Itália que foi atrás para dar a cidadania. As pessoas que tinham a descendência buscavam a cidadania por livre e espontânea vontade. Só que quem está buscando tem que entender que, fora a Constituição brasileira de responsabilidade que a gente tem como brasileiros natos, nós, após reconhecidos como os italianos, temos os direitos e deveres também com a Itália. Tá, mas quais são os complicadores dessa história então, de uma cidadania? Lá. Vamos ver. Por exemplo, o Haroldo fez a cidadania italiana, vamos usar de exemplo, e eu sou solteiro. O Haroldo vem a casar no Brasil. Perfeito. Pela
norma jurídica italiana, o meu estado civil está regulamentado. De solteiro passei a estar casado. Tá. E aí o Haroldo, como brasileiro, vai trocar o título de eleitor, porque lá estou no Tribunal Regional Eleitoral como solteiro. Vou trocar na Receita Federal, tá, porque lá estou como solteiro. Vou fazer uma identidade nova no Instituto Geral de Perícia, porque lá estou como solteiro, está cadastrado o meu nascimento. Então eu tenho que cadastrar minha certidão de casamento. Então, são responsabilidades de brasileiros. Tá. Agora, como duplo cidadão e sendo um italiano, porque para a Itália, eu sou um italiano que estou residindo em Nova Veneza, aos cuidados do órgão público italiano estrangeiro, que é o Consulado Geral da Itália em Curitiba, porque Curitiba cuida dos italianos residentes em Santa Catarina, Paraná, certo? E a partir desse consulado, desse órgão, eu tenho que informar a Itália por não ocorrer a omissão de estado civil, né? Senão estou mentindo, omitindo, que o Haroldo casou. Então o casamento brasileiro tem que ser transcrito para o meu registro civil italiano. Tá. A partir desse momento, lá também estarei casado e na Itália terei também uma certidão de casamento. Casamento italiano. Se eu venho a divorciar, da mesma forma, seja judicial ou extrajudicial. Então, o nascimento de um filho comunica também ou não? Comunica, claro. Por quê? Porque, como é uma lei sanguínea, tu tem, né, a disponibilidade de transmitir a origem italiana ao teu filho, que também tem o sangue italiano. Só que não é obrigatório, porque eu também, se eu acho que eu não quero passar a cidadania para o meu filho, é uma livre escolha minha. Não é que é obrigado. O estado civil, sim, é obrigado, né? Porque eu não posso estar casado no Brasil e solteiro na Itália. Ponto. Transmitir a cidadania para o meu filho é uma escolha minha. Depois, quando essa criança alcançar os 18 anos, ela pode verificar como está a legislação para ela buscar o reconhecimento, ou brigar comigo depois lá na frente, porque pai, tu não fez a minha cidadania. Porque eu não fiz, né? Tá, Haroldo, mas você falou de deveres, tem algum outro dever complexo que o cidadão italiano tem que fazer? Muito. Porque o cara às vezes acha que é só pegar o passaporte, né? Com certeza. Nós temos que estar inscritos na repartição diplomática consular, né, de competência. Por exemplo, nós temos hoje no Estado brasileiro a seguinte representação diplomática italiana: Embaixada da Itália em Brasília, e dentro da embaixada tem a chancelaria consular, que é competente ao estado de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, enfim, né? Então tem a sua circunscrição geográfica de competência. Depois nós temos Consulado Geral da Itália de primeira classe, que é o de São Paulo. Só existe 2 no mundo italiano, que é o de Buenos Aires e de São Paulo. Lá os cônsules gerais são embaixadores que administram, tá? Da importância e relevância dessa sede diplomática. Então, São Paulo tem a circunscrição geográfica dele dos estados, que aí é São Paulo, enfim, ali estados para cima, que agora me foge, que a gente fica pensando já nos outros consulados. Depois nós temos o Consulado Geral da Itália em Curitiba, que é Santa Catarina e Paraná. Nós temos o Consulado Geral da Itália em Porto Alegre, que é competência só do estado do Rio Grande do Sul. Depois, Consulado Geral da Itália do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Consulado Geral da Itália em Belo Horizonte, né, estado de Minas Gerais e outros estados ali no entorno. Depois, Consulado da Itália em Recife, né? Então, nós compreendemos toda a geografia do espaço terrestre, né, habitado do Brasil. Então, se eu sou um residente em Santa Catarina e Paraná, como italiano, por obrigatoriedade eu tenho que estar inscrito aos anais do Consulado Geral da Itália em Curitiba, que é o AIRE, Registro de Italiano ao Estrangeiro. Por quê? Porque eu vou me inscrever, a partir desse momento o consulado vai comunicar a minha prefeitura italiana, que no caso é Schio, a minha, na província de Vicenza, região do Vêneto, dizendo: prefeito, o Haroldo Frigo Júnior está residindo em Nova Veneza, estado de Santa Catarina, aos meus cuidados. E aí o meu endereço de Nova Veneza está lá pro prefeito. Quando o prefeito precisa me mandar uma comunicação, chega para mim: Haroldo, tem eleição municipal em Schio, se tu quiser votar em dia tal. Agora, recentemente, a turma estava recebendo aí da região do Vêneto. Mas daí vota, por que papel e manda? Não, daí eu tenho que ir lá votar. Tá? Não é essa coisa de... Não, mas já vou chegar. Qual a importância do voto ainda? Então nós temos que estar inscrito. Segundo, estado civil regulamentado. Se eu casei, divorciei, casei, eu tenho que transcrever para a Itália para que ocorra a minha vida civil. Eu era solteiro quando fiz a cidadania.
agora eu já sou Haroldo casado pela segunda vez. Então ocorreu um primeiro matrimônio, ocorreu um divórcio e ocorreu um segundo matrimônio. Então eu vou ter que pegar o primeiro divórcio, vou ter que pegar vou ter que pegar o primeiro matrimônio, o divórcio e o segundo matrimônio. Porque vou ter que encaminhar Curitiba vai encaminhar lá para aquela minha prefeitura, que vai para o registro civil daquela prefeitura, e eles vão começar me casar no livro, registra no sistema. Depois me divorciar, a verba no sistema, né? Comunica. Depois me casa de novo. Então o meu estado civil está competente. Então eu estou ok com a Itália. Endereço ok, inscrito no consulado ok, estado civil ok. E a Itália é um dos poucos países que tem uma representatividade de italiano ao estrangeiro muito grande, um fluxo migratório. Por ela ter essa representatividade, ela dá oportunidade em alguns países no mundo, né, que tenham mais de 100 mil, enfim, cidadãos italianos que lá residem e estão inscritos nos consulados, que o consulado, na verdade, é estatística para a Itália, né, que sabe quantos residem aonde, e eles dão a oportunidade de que esse continente, esse estado, possa, ali os italianos, competir a vaga no parlamento italiano. Então, por exemplo, a América do Sul é conhecida como América Meridionale para a Itália. Aqui, antes de uma reforma política, mandava de todos os países competir, né? Então podia, a Argentina tem quem está competindo, só que no Brasil podia votar quem estava na Argentina. Paraguai, Venezuela, Uruguai, Guiana, enfim, né? Todo mundo era apto a votar. Mandava 2 senadores e 2 deputados. Caraca, velho. Para o parlamento. Estados Unidos, por exemplo, 1 senador e 1 deputado. América Central, 1 deputado, porque o número de habitantes de italiano era menor, pequeno, né? Dentro da Europa também tinha representatividade. Então vamos colocar que tinha uns 30 representantes que eram italianos, vivendo fora da Itália, se candidatando e indo trabalhar em Roma. Caraca, velho. Por isso que também os italianos que residem lá não entendem, não gostam muito disso aí. Pô, como é que o cara se elege no estrangeiro, entende de que política, de que necessidade daqui, né? interna. Nunca veio pra cá. Tanto é que a minha amiga, né, mandar um abraço pra ela, a Renata Bueno, ex-vereadora de Curitiba, foi a primeira parlamentar mulher a ser eleita deputada no parlamento italiano. Nenhum preconceito ela deve ter sofrido, né? Não, olha que interessante. Nada deve ter. Nossa. O pai deputado federal pelo estado do Paraná e ela na Itália como parlamentar. Que loucura, cara. E ela chegou a fazer capogrupo. Capogrupo é líder de bancada. Então, ela eleita ao estrangeiro, cuidando mais de 5, 6 italianos eleitos na Itália. O que ela falava para votar, esses 5, 6 votavam. Nossa. Quando tinha reunião com o primeiro-ministro, ela participava, porque eles precisavam do voto. Chegou no momento, numa votação, aí é fato, só de história pra gente contar um pouquinho, e aí a gente vê a responsabilidade dessa geografia de eleição ao estrangeiro. Ela chegou a ser a base, porque a Câmara dos Deputados estava empatada. Era o voto do grupo dela que ia decidir a votação do dia. Caraca. E ela vive em Curitiba. Era residente em Curitiba, mas eleita pela América do Sul. E é uma parlamentar como qualquer outro parlamentar. Ela não vive lá? Não, hoje ela mora na Itália, Renata, minha amiga, enfim. Aí ela disputou, infelizmente não conseguiu a reeleição, mas foi muito bem votada na América do Sul. Então a gente o salário é bom lá ou não? Não, não é muito diferente das regalias daqui, né? Porque tu sabe que o direito romano, a política se originou, né? Meio parecido. Parecido. A gente pode dizer que a gente copia muito eles, né? Entendi. A parte boa e a parte ruim. Todas. Mas, Frigo, quando eu falo de dever, por exemplo, tem algum dever específico, né? Todos esses deveres que você falou são deveres mais burocráticos. Tem algum dever específico que tenha que fazer com que você pague, se movimente, tenha que ir para a Itália ou não? Não existe nada disso. Hoje não tem uma complexidade, mas está existindo já uma movimentação, por exemplo, eles vão te encaminhar um envelope de votação. O envelope chega no correio, o correio brasileiro vai na tua residência entregar, e chega lá, não é mais tu que está morando naquela residência, mas está dizendo pro consulado e para a Itália que o Haroldo mora aqui. Então o correio vai dizer assim, ele não reside aqui. Pronto, já volta pra você, pô, você tá onde, esse italiano agora? Entendeu?
Porque na hora que ele vem pedir o passaporte, tá tudo irregular. Tá solteiro, tinha que estar casado, não é aquela residência, não vou fazer teu passaporte. Caraca. Aí começa a briga. Tá, entendi. Entendesse? Então os caras têm que fazer as coisas certinho. Com certeza. Olha só, Haroldo Frigo comigo aqui, figuraça, né, num papo sobre cidadania italiana. Depois ele vai explicar certinho quem é que pode e quem não pode. A gente já volta aqui na 92, no Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, a cidadania nos conecta hoje, cidadania italiana nos conecta hoje. Ele tá aqui comigo, a figuraça, mais de 20 anos, né, ajudando aí descendentes de italiano, né, nessa jornada. Haroldo Frigo Júnior, Haroldinho comigo aqui. Haroldinho, estava falando agora da nova legislação, né, que o bicho vai pegar, e a partir de maio tem uma modificação significativa, né, para os filhos menores. Perfeito. O que vai acontecer? Os filhos que são nascidos de italianos não nascidos na Itália, que é o caso desses que adquiriram a cidadania italiana, né, estão tendo filhos, e os seus filhos são nascidos antes do dia 25 de maio de 2025, a cidadania para essas crianças vai finalizar no dia 31 de maio de 2026. Então, vocês que estão nos escutando, possuem a cidadania italiana e têm filhos menores que nasceram antes de 25 de maio de 2025, corra, porque vai finalizar a cidadania para essas crianças no dia 31 de maio de 2026. E aí que vem uma observação muito grande, mano. Sabe qual é? Aquilo tudo que eu te falei. Regulação civil e endereço. O pai que tá com o filho menor, Haroldo, eu quero fazer, eu sou cidadão italiano, ok. Se ele não estiver inscrito no consulado de Curitiba, já não vai dar. Não vai fazer. Tá. Se ele estiver com o estado civil desatualizado, omisso, aqui está casado e lá, na Itália solteiro, primeiro ele vai ter que regularizar para depois pensar em apresentar o filho menor. E se ele estiver residindo em outro endereço, vai ter que fazer a regulação também do endereço. Então ele tem que estar perfeitamente. Por quê? Porque o pai e a mãe dessa criança terão que se apresentar em Curitiba, no Consulado Geral, com a documentação em mãos, tá, desse menor, para entregar. E lá eles vão assinar um formulário de força de benefício de lei, aonde essa criança não passa mais a cidadania. Já está escrito que não passa mais. Já está escrito. Ela é a última da linhagem. Ela é a última. Então, assim, ó, você que tem filho menor, que tem a cidadania, que não passou para essa criança que é nascida antes do dia 25 de maio de 2025, corra. Mas lembrando, tem que estar inscrito ao AIRE de Curitiba, o seu estado civil tem que ser o mesmo, com a Itália, para não ocorrer omissão de estado civil, e o seu endereço tem que estar atualizados nos registros consulares. Tá, olha aqui, Vical, eu quero saber de uma coisa. Você, de tanto fazer cidadania, de tanto incomodar consulado, quando você chega, eles já olham assim, lá vem lá aquele de novo, aquele da Nova Veneza, vem mais ou menos isso. Você deve ter um monte de conhecido. Mais ou menos. Eu já tá maluco, rapaz. Eu não vou dar nome, mas teve já um diplomata de carreira, mas rindo, né? Que me mandou mensagens assim: pare de atender um pouco. Dá uma paradinha, dá uma seguradinha. E a gente tá sempre respondendo no WhatsApp. Eu não tenho tempo ruim, porque eu acho assim, né, que a gente tem que transmitir. E as pessoas dizem assim: mas tem muitas empresas que dão golpe, enfim. Aí vai da pessoa também buscar a idoneidade dessas empresas, das pessoas da que estão prestando da história do que serviço, o cara fez, né, cara? Porque eu sempre falo, infelizmente, muitos não sabem nem fazer uma carteira, uma RG, um registro geral, né, no Instituto Geral de Perícia, uma identidade, né? Então tu imagina uma complexidade, enfim. Mas eu deixo aqui a todos que tudo que eu estou falando, repetindo aqui, está lá escrito, o passo a passo, no site do Consulado Geral. É só olhar. De todos os sites, de toda a rede diplomática italiana no mundo. Então, olha só, vem cá, você estava falando para mim de uma história que tem cidades muito pequenas na Itália, muito pequenas, que tem 3, 4 vezes o número de moradores inscritos nos registros do que moradores oficiais. É isso? Como é que é essa história? Vai. Vamos pegar um exemplo. Contextualiza isso. Imagine uma cidade que tem, porque tem muitas cidades pequenas na Itália, né? De 1.000 habitantes, enfim, de 500 habitantes também tem. Deus, cara. Né? 2.000. Então, tira agora uma prova real assim. Tem 1.000 habitantes a cidade no registro aos cuidados dessa prefeitura, né? Do município. Então lá tem o prefeito, deve ter um funcionário com ele só, ou 2 no máximo. E aí tu pensa que
Dessa cidade ocorreu a imigração de uns 100 italianos para o mundo, né? Foram para a Argentina, para o Brasil, né? Uns, no nosso caso, na época de 1890 alguma coisa, ou 1700, que se iniciou por Azambuja, e outros pós-guerra mundial, né? Que daí já eram mais instruídos, né? Quando foram, que é o caso da Argentina, essa imigração. E aí eles chegam nesses países e eles têm lá, um italiano teve 12 filhos, esses 12, cada um teve mais 12, e depois teve mais 12, enfim. E aí começo a fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Cidadania italiana não é o consulado que faz a cidadania. O órgão público italiano no estrangeiro, o consulado, é um órgão público do governo para intermediar com o órgão público da Itália. Que é na cidade, é isso? Que é a cidade, Tá. certo? Que é um país parlamentarista. Nós somos um país república, né? De presidencialista, lá é parlamento. E aí o que acontece? O consulado começa a encaminhar para a cidade do antenato, porque vai ser registrado toda quem está pedindo a cidadania desse antenato, vai para a cidade onde esse antenato nasceu. Na cidade do descendente primeiro. Do descendente, ali, tá, claro, original. do primeiro. Tá, do primeiro. Então começa o filho do descendente, o neto do descendente, o bisneto do descendente, o tataraneto do descendente. Só que daí um casou, um divorciou, um casou de novo, o outro adotou, o outro... Tudo isso aí, tu imagina o funcionário ter que abrir o livro. Abre o livro de O nascimento. livro físico, né? Físico. Papel. Nasceu tá. no dia tal, vai pro registro, nasce esse ítalo, né, estrangeiro, que nasceu no estrangeiro, mas virou italiano. Só que ele é casado, vai pro livro de casamento, né, e vai fazendo. Então tem casos que, por exemplo, a cidade tem 4.000 e poucos habitantes, só que tem 1.500 só que vive na cidade. Os outros estão tudo no estrangeiro. Só que é da autonomia do prefeito cuidar desses aí também. Imagina o prefeito fazendo. Você falou que Claro. o prefeito lá trabalha, né? Não é? Trabalha. Tem comune lá que ele é o próprio anágrafe, status civile, o próprio policial, porque só tem um carabinieri para 4 cidades, né? Que seria a polícia mesmo, né? De estado. Enfim, então tu vê a complexidade. Eles ficam brabo também, né? Imagina, cara. Porque eles têm prazo também para entregar esse serviço. E aí fica... né? Ele não pode dizer não, ele é obrigado a fazer. Ele é obrigado a fazer. Aí vamos lá. O Haroldo vai tirar o passaporte. Quando eu solicito o passaporte, aqui pelo Consulado Geral da Itália em Curitiba, coleta biometria, morfologia, entrega a documentação, antes do consulado imprimir, vai uma solicitação para minha cidade, lá de Schio, perguntando assim, prefeito, o Haroldo deve alguma coisa para a Itália? A gente chama de nulla osta. É um antecedente de tudo. Tributário, civil, criminal. Se eu tiver devendo uma taxa de lixo, meu passaporte não sai até eu pagar. E aí que vem também, né, a sanção quando ocorre. Se eles querem cobrar algum valor desse italiano que está morando no estrangeiro, que agora vai ser 1.000 euros, aquele que não corresponder corretamente. Tá, mas como assim? 1.000 euros? 1.000 euros, por exemplo, estado civil, o endereço. Ah, é? Tava morando na Itália e vim para Criciúma. E não me inscrevi ainda no consulado. Só que lá naquela minha casa na Itália, já tem uma outra pessoa que mora lá dentro. Então não dá pra morar o Haroldo e aquela outra pessoa que é a partir desse momento. E onde é que foi parar o Haroldo? Pô, o Haroldo tem que movimentar a saída dele daqui. E eu não valo. Quando eu vou me inscrever, agora tem uma autonomia deles cobrar 1.000 euros. Uma taxinha ali. Uma taxa por irresponsabilidade minha. Caraca, eles podem cobrar, não significa que vão. Claro, e vem no meu endereço aqui. Pra eu pagar por Swift Ban. E deu, como né? multa e tudo. E deu, não pagou, pagou, não tira o documento mais nenhum. E acabou daí. Então, olha aqui, mano, pergunta pro Haroldinho, por favor, sobre cidadania via judicial. Existe limite de gerações? Explica direitinho o que é via judicial. Então vamos lá, gente, ó. Antes desse decreto-lei ocorrido em 27 de março de 2025, existia 3 vias para reconhecer a cidadania sem limite de geração. Que era pela via diplomática, que são os consulados e embaixadas da Itália no mundo, que era por residência na Itália, que é a Lei K28, onde as pessoas residiam numa cidade italiana por até 90 dias, saía a cidadania. Recebia a visita da polícia, essa história toda lá vigilei, tudo. Tá. Meus amigos passaram por muito. E a outra é a via judicial, onde as pessoas contratam um profissional, que é o advogado na Itália, para ele ingressar no Tribunal de Justiça para solicitar por via judicial a cidadania. Essas 3. Só que vocês têm que entender que as 3 é regrada por lei, é a mesma lei.
E essa lei foi modificada quando? No dia 27 de março, às 23 horas e 59 minutos. Então, preste atenção. Aquele que pediu para o consulado e entregou a documentação lá no consulado até 27 de março de 2025, às 23 horas e 59 minutos, vai ser regrada pela lei anterior. Aquele que protocolou, peticionou na justiça até o dia 27 de março, às 23 horas e 59 minutos, também vai tramitar por aquela lei. E aquele que estava residindo anterior, né, para pedir por residência, que chegou lá, fez a residência, deu tudo certinho, conseguiu protocolar na prefeitura italiana a residência até dia 27 de março de 2025, às 23 horas e 59 minutos, vai continuar por aquela lei. A própria lei que alterou já reconhecia isso aí. Aqueles que pediram anterior a essa mudança, fiquem tranquilos que estão salvaguardados. Então vai continuar, né? E aí, o que está na justiça? Aguardando a contestação 74/2025, que não tem prazo para julgamento na Suprema Corte Italiana. Então, se julgar inconstitucional, ok. Se julgar constitucional, é a lei. Tá, mas como imagina... é que a justiça vai dar se a lei diz que não pode dar? Tá, mas imagina uma guerra judicial também na Itália. Isso aí deve estar uma loucura lá. Sim, por isso que eles estão pedindo prazo para que os ministros, né, da corte possam, né, estudar o caso bem, entender, enfim. Mas a gente sente sim uma pressão muito grande, sabe? Meu ponto de vista, né, eu acho que é muito difícil ser julgado inconstitucional. Porque, assim, a lei ela foi muito bem elaborada. Tá. E ela não diz que vocês perderam a nacionalidade, aquele de terceira, quarta, quinta, sexta geração. Não, vocês podem buscar. Quando a circular dos 2 anos estiver pronta, vem morar 2 anos aqui. Entendi. Mora na Itália e resolve tudo. Entendeu? Aí o filho e o neto vai receber direto. Então, Haroldo, nessa história de ser cidadão italiano, qual é a grande vantagem de você ser um cidadão italiano? Nossa, né? A Itália é um país... O passaporte diplomático é maravilhoso, né? Ele abre as portas abertas para o mundo todo. O passaporte italiano, ele está dentro do grupo, primeiro da União Europeia, né? Não é só a Itália. A força da Itália é a força da Grécia, é a força da Alemanha, é a força de Luxemburgo, enfim. Então nós estamos numa comunidade, como nós temos aqui o Mercosul, né? Então já é um diferencial. O passaporte italiano a Itália é um dos países que pertence ao G8 e G20. Tá. Já é uma diferença muito grande também, e a Itália tem uma boa relação diplomática com os países, né? Países que não precisam de visto para ingressar, referente a turismo, para fazer, por exemplo, empreendedor ítalo-brasileiro que tem a cidadania italiana, empreender é muito mais fácil do que ser brasileiro, né? Ou nos Estados Unidos, enfim. E agora aqui, ó, só trazendo aqui uma observação, porque muitos, a cidadania italiana eu entro sem visto nos Estados Unidos. Negativo. O italiano pede visto, mas pede visto eletrônico, que é o ESTA. Que é muito mais fácil, daí. Muito mais fácil. Hoje ele tá $40, só que é avaliado. Tu também pode ser negado. Também pode ser negado. Hoje de manhã teve um caso que me ligou. Não admitia. Sou italiano e fui negado. Eu digo, tá, tu quer que eu faça o quê? Vai lá pros Estados Unidos e... Vai lá brigar com eles, não comigo, Com eles, né? não comigo. Mas eu sou italiano. Eu digo, mas tu foi avaliado, eles entenderam. Aí o que eles falam? Procure o consulado, sede diplomática norte-americana mais próxima da sua residência para ir para entrevista. Um italiano. Ou seja, alguma coisa tinha. E olha a diferença. Então, o italiano, o europeu, ele pede o visto eletrônico, certo? O brasileiro, ele pede o visto físico, por entrevista. Os dois sendo autorizados, tá? Os dois vão chegar nos Estados Unidos no mesmo atendimento. Tá. Não tem atendimento pro italiano e pro brasileiro. Ó, meu filho, igual, a imigração é igual, e se não gostar de ti, entender alguma coisa, mesmo aprovado, a imigração pode te deportar, dizer não entra e tá acabado. Tá, mas na Itália é diferente. Eles têm autonomia. Não, claro, Tá. mas eu quero falar, porque olha a diferença do brasileiro pro italiano com os Estados Unidos. O brasileiro com visto pode permanecer 6 meses por ano nos Estados Unidos. 6 meses. O italiano, 3 meses. O italiano permanece menos? Menos que o brasileiro com visto. Né, o visto presencial e o visto eletrônico. O visto eletrônico tem que ser mais rápido, ele tem que ir embora mais rápido. O italiano, então, ele só pode ficar 3 meses. E o brasileiro, com visto positivo, 6 meses. E aí o empreendedor, né, que queira empreender nos Estados Unidos, o brasileiro, se eu não me engano, é $500 mil a aplicação
para ser um empreendedor dentro dos Estados Unidos. Aí o italiano é 100 mil dólares. Entendi, aí é mais fácil. E aí, como italiano, eu entro em qualquer país da União Europeia, sem contato, sem nada. Vivo, trabalho, e aqueles que possuem o casamento regulado, também o cônjuge daquele país europeu, né? Fui morar na Espanha. A Espanha vai dar, né, para minha esposa, o visto de permanência legal. Por eu ser italiano. Tem um abraço pra você aqui, o Ricardo Stopassoli tá te mandando um abraço. Ricardo, querido. Que você ajudou muito ele aí, então um agradecimento especial no ar pra você. Um abraço, Ricardo. Mano, qual o procedimento para pedir a cidadania de filho menor residente no Brasil? Né, o Roberto tá perguntando aqui. Eu não sei se o Roberto é cidadão, deve ser cidadão, imagina. Roberto, então antes de tudo tu tem que ver a tua ficha cadastral no Aire, que é no portal Fast-It, para ver se o teu estado civil está correto e o teu endereço, senão tu vai ter que regularizar isso aí primeiro e pode levar 90 a 120 dias e acaba em maio. Se o teu filho é nascido antes de 25 de maio de 2025, tu vai ter que correr porque tu vai ter que agendar, tu e a tua esposa terão que se apresentar os dois juntos em Curitiba e esse agendamento tem que ser feito até dia 31 de maio de 2026. Senão acabou, tá? Agora, se o teu filho nasceu posterior a 25 de maio de 2025, antes dele completar 1 ano de idade, tu vai ter que te apresentar em Curitiba. Se ele completar 1 ano de idade, não tem mais cidadania também. Tá, Rodinho, olha só, a gente vê de vez em quando, cara, vindo uns anúncios loucos, venha morar numa cidade italiana no meio do nada, e aí a cidade vai tudo mentira isso aí? Ou é verdade de alguma maneira? Tem, compra essa residência por €1. Sim, mas daí... Mas tem que entender o seguinte... Ali deve ter uma letra miúda. É claro, a gente tem que entender, né, como nós temos sistema burocrático brasileiro, né? Vamos lá, tu quer construir uma casa aqui no Brasil, alvará de construção e Conselho Regional de Engenharia, tem que botar lá na frente, não sei o que, e habite e disso e não sei tal. Na Itália também. Então eles querem te vender aquela casa por €1. Só que pra ti morar lá dentro, eu quero pintar de laranja. Não vai pintar de laranja, a cor é essa. A cor é padrão. Tá, mas quantas pessoas moram aqui? Só 4 pessoas. Tá, isso aqui também não pode. Tá, quanto é que faz pra mim? €1, mas pra ti reformar, 100 mil euros. Entendi, porque é o padrão, né, do negócio. Entendeu? Então, tu vende a €1 porque tu não consegue, é muito caro tu querer reformar. Lá na Itália tem uma lei antiga, se eu não estou enganado ainda, é uma lei daí nacional, referente à sombra do sol. O teu comércio ou a tua residência, o quanto que ele faz de sombra na via pública, na calçada, via pública, em determinado horário, eles vão medir. E aquilo é um dos impostos. Portanto, já paga a taxa de lixo, o IPTU, o saneamento básico e mais a da sombra. Não é só o Brasil que inventa. Não. Eu imagino que deva ser Itália também, Haroldo. Por favor. A gente pela tradição que a gente traz de lá, deve ter muita treta também. Por favor. Né? Claro que custo e benefício agregado é totalmente diferente. Se tu entrar num restaurante ou num supermercado na Itália, tu vai ver que o valor agregado aos produtos e produtos muito bons não são tão caro quanto o salário mínimo de lá, certo? Se a gente converter... Poder de compra é diferente. Tá. Perfeitamente. Lá tu vai ter vinho que aqui, meu Deus, R$80, R$90 por €3 lá. Não, mas daí se pegar também a nossa cachaçinha 51, custa $200 Com dólares. certeza. Aqui é R$10. Aí é a mesma coisa. Exportação, né? Daí é o trabalho da... A nossa Havaiana lá vale €200. Aqui a gente compra de graça com pedreiro, pô. É isso aí. Então, é assim, a gente escuta muito, porque aqui é muito bom. Todo lugar tem coisa boa, todo lugar tem coisa ruim e não adianta. Tá, e o brasileiro que quer ir pra Itália pra trabalhar, Rodinho? Então. E aí é outro problema, porque não é só cidadania, né? Aí o cara quer viver lá, quer trabalhar, você tem outra construção em cima disso. Então, saiu agora recente, é muito novo. Eu até dei uma entrevista aqui numa publicação, num meio de comunicação, que saiu um decreto que já existe, regulamentado o visto de trabalho, né? Para cidadãos ou não? Para qualquer estrangeiro. Tá. Então vamos lá. O mano quer trabalhar na Itália, tá? O que o mano faz? O mano é pintor. Então se a Itália entender que lá não tem mais pintor, o mano vai ter que ir no Consulado Geral da Itália em Curitiba se apresentar, dizer que, olha, quero me contratar uma empresa italiana porque eu sou pintor, né? Mas vamos supor que lá tem bastante ainda cozinheiro, sou cozinheiro. Itália não precisa. Não queremos cozinhar. Então isso ali, eles fazem uma análise, né? Para ver se recebe o visto de trabalho ou não. Então vem carta, convite da empresa, enfim.
E eles fizeram agora uma circular, um decreto novo, só que eles escolheram, dentro da legislação do visto de trabalho, alguns países, como o Brasil, Venezuela, Uruguai, não vou lembrar todos aqui, Argentina, África do Sul, enfim, que tiveram um fluxo imigratório. Tá. Por quê? Porque eles não estão falando assim, você é descendente de italiano, vem pegar o visto de trabalho. Não. Eles já sabem que lá no Brasil tem não sei quantos milhões de descendentes de italiano. Então, provavelmente, é muito mais fácil nós, italianos, é assim que eles pensaram, receber um descendente de italiano, né, que nasceu no Brasil, mas vai ter sobrenome italiano, né, que já tem um pouquinho da cultura, tá, pelo menos, né, tal, para não dar um choque cultural, do que eu ficar recebendo marroquino pedindo visto de trabalho. Só que isso aí não quer dizer que tu vai ganhar a cidadania. É uma permissão de trabalho. Então, isso aqui é 1 ano, 2, 3, como é que é? Não, aí depois que eu acredito que tu recebe, eu não vi ali a descrição, mas eu acredito que seja para 5 anos. E depois tu, na própria Itália, tu revalida ele, tá findando, revalida ele. Passando, eu acho, 10 anos, daí tu já pode pedir por residência na Itália o reconhecimento da naturalização, que é diferente de origem sanguínea, cidadania. Aí você vira naturalizado italiano. Aí se você quiser. Tá, Haroldo, não dá tempo pra mais nada. O pessoal te procura arroba Haroldo Frigo JR. Fácil, né? O pessoal esse Instagram deve ser mais, deve te incomodar pouco isso aí. Os caras fazem pergunta. A gente gosta. Todo dia, umas 10, 20 perguntas? Começa às 4:30 da manhã. Pergunta nada? Direto. Ou que estou residindo na Alemanha, ou que estou residindo na própria Itália, porque tem a diferença do horário. Enfim, aí... tá o fuso, né? O pessoal acorda de manhã e já começa a te mandar. Teve um caso muito recente, mano, que é interessantíssimo, que eu ajudei na Palestina, na faixa de Gaza, na guerra. Caraca. Uma ítalo-brasileira, não vou dar nome porque a gente tem que reservar a identidade também, mas se a família estiver escutando vai saber. Ela tá lá há mais de 30, 40 anos, ela já tem família constituída. E tu sendo italiano nesse momento, porque a Itália é aliado de Israel, ficava muito mais fácil para ela transitar na faixa de Gaza e apresentar o passaporte italiano para o exército de Israel. Tá? Tinha essa diferença. E ela já era cidadã italiana, só que ela tinha que regularizar o casamento dela e os filhos, inserir. Então foi tudo feito por task force, força-tarefa. O consulado da Itália, consulado geral da Itália em Jerusalém. Caramba, e ela, resolvemos, ela me mandou, agradeceu. E outro caso recente, que eu também nem sabia, foi na Coreia do Sul. Também uma ítalo-brasileira que de Criciúma reside, porque o marido é da Petrobras, engenheiro, e eu não sabia, eles fazem a base primária de uma petrolífera que fica dentro do mar. Uma plataforma. Plataforma. Começa a fazer na Coreia do Sul. Então ela estava morando lá. Então ela tinha que se inscrever na embaixada da Itália na Coreia do Sul. Loucura. Claudinho, obrigado sempre pelo carinho, meu velho. Sempre um prazer te receber. Da sempre mesma um ótimo forma. Papo, bom demais. A gente tá sempre à disposição, mano. Um abraço pro Ricardo também pela oportunidade e dizer que estamos aqui para informar os nossos ítalos descendentes. Um abraço. Valeu, obrigado, Haroldinho, Haroldo Frigo Júnior aqui comigo, de Nova Veneza pro mundo, né? Levando brasileiros aí pro mundo todo. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos, algum com sobrenome italiano ou não, mas é tudo Verdade. humano.